Todos os filhos e filhas de Deus com a paz do Senhor Jesus. Essa paz maravilhosa que só Deus tem para nos dar. Em Efésios, capítulo 1, versículo 2. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis, diante dele em caridade. Nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si, mesmo segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, para a honra e glória do nosso Deus. E no capítulo 2 de Efésios, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Para a honra e glória de Deus, porque a glória é de Deus e a honra é dele. Em Efésios capítulo 3 e o versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera para a honra e glória do nosso Deus, para que você tenha plena certeza das promessas de Deus, que somos filhos e filhas de Deus, porque esse Deus, ele deu a vida por todos nós, para a honra e glória de Deus. E uma passagem aqui em Gênesis, no capítulo 17. Sendo, pois, Abraão da idade de 90 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: Eu sou o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ande em minha presença e ser perfeito, e porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente para a glória de Deus. E o versículo 15, disse Deus mais a Abraão, a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu hei de abençoar, e te darei a ela um filho. A abençoarei e ela será mãe de nações, para a honra e glória do nosso Deus. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, dizendo no seu coração: um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara, da idade de 90 anos, para a honra e glória de Deus. Esta é a palavra de Deus, são promessas de Deus, porque para o nosso Deus nada é impossível. Não importa a sua idade, não importa quantos anos tenha, não importa quantos anos você vem sonhando. Sonhe, porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível, nada mesmo. É só você crer na palavra de Deus, na palavra desse Deus maravilhoso, para a honra e glória do nosso Deus, porque Deus, ele é maravilhoso, ele é santo e poderoso. E o versículo 18 de Gênesis está escrito: depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manri, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. E levantou os seus olhos e viu 3 anjos em pé,
E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se até a terra e disse: Meu senhor, se agora tenho achado graças aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ela está na tenda. E disse: Certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho para a honra e glória do nosso Deus, né? E era Abraão e Sara já velhos, adiantados em idade, e já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei eu ainda prazer depois de haver envelhecido, sendo também meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que riu, Sara? Dizendo: Na verdade, darei eu à luz ainda, já de idade. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti. Por este tempo, tempo da vida, Sara terá um filho. E para você que está me assistindo nesse momento, me ouvindo, a palavra de Deus, há alguma coisa impossível para Deus aos seus olhos? Não. Em nome de Jesus, coloque a sua confiança em Deus, porque para Deus nada é impossível. E no versículo 21 de Gênesis, o nascimento de Isaque. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha dito. E concebeu Sara e deu a Abraão, seu filho, já na velhice, ao tempo determinado por Deus, que ele tinha falado, para honra e glória do nosso Deus, esse Deus poderoso, que não falha, que nunca falhou e nem falhará jamais em suas promessas, porque ele é Deus, né? Esse Deus de poder, esse Deus de maravilhas, esse Deus bendito, para que você, em todos os momentos da sua vida, não importa o momento, mas que você lembre que tem um Deus que olha por você, vê as suas lágrimas, vê a sua angústia, sente as suas dores. Confie nesse Deus maravilhoso, porque Ele é Deus. Ele é o Deus que faz. Ele é um Deus que opera. E se eu estou aqui neste momento passando essa palavra de Deus para todos os filhos e filhas de Deus, que Deus sabe com quem vai falar, tocar no mais profundo do ser do coração, esta palavra é para você. Para que você que acha que os seus sonhos acabou, porque não tem mais jeito. Mas para Deus tudo tem jeito. Porque quando para os homens não tem jeito, para Deus Ele chega. E o que é impossível para os homens é possível para Deus. Então, na sua vida acontece o mesmo. Não deixe de sonhar. Sonhe, porque o sonho traz esperança cada vez mais. E em Gênesis, no capítulo 37, a história de José, só um pouquinho da história de José. José é vendido como escravo. Por quem? Pelos seus irmãos. Está no capítulo 17. Para a honra e glória de Deus, né? E o porquê? Porque José, ele sonhava. José era um sonhador. E disse-lhe: Procuro meus irmãos. E disse: Peço-te onde eles se apacentam. E disse aquele homem: Foram-se daqui, porque eu ouvi dizer: Vamos adotar. José, pois, seguiu atrás dos seus irmãos e os achou. E viram-no de longe, antes que chegasse a eles, conspiraram contra eles para matar. E disseram um ao outro: Eis que vem o sonhador. Vinde, pois, agora e matemos, lancemos dentro dessa cova, e diremos ao meu pai: Uma fera o comeu, e veremos o que será de seus sonhos. E ouvindo Rúben, o livrou das suas mãos e disse: Não lhe tiremos a vida, né? Para a honra e glória de Deus, porque Deus, ele já estava lá na frente de José. Ele escreveu a história de José, já sabia da história, e sabe a minha história e a sua história. Já escreveu a sua história para a honra e glória do nosso Deus.
E também ele disse, Rubem, não derramarei sangue, lançai nesta cova, que está no deserto. Não lançai mão nele. E disse para livrar das mãos deles, né? Que o irmão tomou a dor de José para a honra e glória do nosso Deus. E aconteceu que, chegando José e os seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que ele trazia, e tomando, lançaram na cova. Porém a cova estava vazia e não havia água nela. Para a glória de Deus, a cova estava vazia, né? Então, os irmãos de José não gostavam dos sonhos que ele contava, né? Porque ele via que os feixes se levantavam diante dele e os irmãos se prostravam, né? Aquilo causava inveja e o pai gostava muito de José. Mas Deus estava à frente de José. Como ele diz no livro de Isaías, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, derrubarei as portas de bronze, destrancarei as trancas de ferro, porque ele é Deus. E os seus sonhos? Não pare de sonhar, mas conte os seus sonhos para Deus. Porque Deus, os sonhos de Deus são maiores que os seus, que o meu, que os nossos, para a honra e glória do nosso Deus, né? E lançaram José naquela cova, né? E quando passaram, os midianistas, eles venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito, justamente para o Egito, porque Deus já estava lá. Venderam José por causa dos sonhos dele, que ele dizia que ele sonhava, né? Mas para a honra e glória de Deus, desse Deus poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus não deixou que acontecesse nada com José. Mesmo sendo lançado na cova, traído, sem ninguém dar crédito nele, mas Deus dá crédito, né? Não importa o que fale de você, Deus é com você. E Deus fez o que com José? Da prisão, ele foi a governador, porque assim é Deus que faz, né? Quantos estão aí presos pelas trevas, em prisões, mas clama a Deus que ele te ouvirá. Como ele diz na palavra dele, que todos aqueles que invocar o nome do Senhor será salvo, né? E tem também a história de Ana, uma história linda e maravilhosa, que Ana chorava, constantemente ela chorava, ela desejava um filho, porque ela era até humilhada pela sua rival, né? Ela era uma mulher bem casada, um ótimo esposo, tudo, mas não tinha um filho, e ela chorava. Mas no dia que ela tomou a decisão, ela decidiu clamar a Deus e entregou a vida dela verdadeiramente a Deus, os sonhos dela, que o sonho de Ana era ter um filho. E ela se colocou na presença de Deus. Está aqui escrito em Samuel, capítulo 1, e o versículo 9. E Ana pede a Deus um filho, e Ana chorava. Ana chorava sem parar. Mas ela dobrou os joelhos no chão e clamou ao Deus dos céus. Ao Deus do céu, Criador dos céus e da terra. É a quem você tem que clamar. E pediu a Deus um filho. E Deus ouviu a oração de Ana. Então ore, busca a Deus. Se entregue na mão de Deus. Então, e no versículo 2, no capítulo 1, Ana está chorando. No capítulo 2, versículo 1, já temos o que? O cântico de Ana. Então orou Ana ao Senhor e disse: o meu coração se exalta ao Senhor, e o meu poder está exaltado no Senhor, né? De grande alegria, porque Deus realizou o sonho de Ana. Ana não gerava, né? Mas para a glória de Deus, Deus respondeu à oração de Ana. E Deus responde à oração. Se eu estou aqui neste momento, é porque Deus responde à oração. E não esquecendo Davi, né? Para a honra e glória do nosso Deus. Lembra de Davi? 1 Samuel capítulo 16. Para a honra e glória do Senhor. Capítulo 16 e o versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê.
pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: não é este que tenho escolhido. Então Jessé fez passar a Sama, porém disse: tampouco a este não tenho escolhido. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. E disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os seus moços, e disse: ainda falta o menor da casa, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos à mesa até que ele venha aqui. Davi, Lembra de Davi? Não sentava nem à mesa com os irmãos para comer. Era completamente desprezado. Mas Deus não despreza os seus. Quando ele já conhece os seus e escolhe desde o ventre da mãe, ele guarda. E ele disse, Jessé disse, e Samuel disse a Jessé: manda chamá-lo. Não nos assentaremos à mesa enquanto Davi não chegar. Então mandou chamá-lo. Está escrito no capítulo 16 de 1 Samuel. É só você abrir a Bíblia e ler. Então mandou chamá-lo e fez entrar. Era ruivo, formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, para a glória de Deus. E o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, porque Deus não esquece os seus. Ninguém lembrava de Davi. Davi tomava conta das ovelhas, mas Deus estava olhando Davi e principalmente o coração, E ele disse a Samuel: levanta, Samuel, e unge, porque é esse mesmo. Deus, eles têm falado ao seu coração: levanta, não importa qualquer que seja a situação, levanta. A ordem de Deus é para se levantar. E Deus honrou a Davi como rei. Preparou Davi diante de gigantes e mais gigantes. E quantos gigantes você já derrotou nessa vida, Para a glória de Deus. Porque Deus é quem faz. Deus é quem opera maravilhas, E para fechar com chave de ouro, em nome de Jesus, a salvação é gratuita para o nosso Deus, Porque Deus deu a vida por todos nós. Verdadeiramente, em Isaías capítulo 53, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nos reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados para a honra e glória do nosso Deus. Esse Deus poderoso, como está escrito em Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Porque a verdadeira paz encontramos nesse Jesus maravilhoso. Esse Deus poderoso que realiza sonhos. Então, não pare de sonhar jamais. Porque o nosso Deus, as promessas do nosso Deus está presente em nossas vidas, porque Ele deu Jesus na cruz do Calvário, derramou o sangue dele precioso por nossas vidas. Isaías 59 e o versículo 21. Quanto a mim, diz o Senhor dos Exércitos, esta é a minha aliança com eles. Diz o Senhor, o meu Espírito que está sobre ti,
E as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua descendência, nem da boca da descendência da tua descendência, diz o Senhor, desde agora e para todos sempre, porque Ele é um Deus poderoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, e como está escrito em Lucas, no capítulo 1, e o versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Então, não deixe de sonhar jamais. Não deixe de sonhar. Sonhe, mas conte seus sonhos para Deus, porque Ele realiza sonhos em nome de Jesus, né? Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, né? Como está escrito em Lucas no capítulo 1 e o versículo 28. E entrando o anjo onde Maria estava, disse: Salve, agraciado, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, pois considerava que saudação seria esta. E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graças diante de Deus. E eis que no teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-á o nome de Jesus. E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, e ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim, para a honra e glória do nosso Deus. Respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo, e te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus, para a honra e glória do nosso Deus. Então, não chore, não se desespere, confie na palavra de Deus, guarde a palavra de Deus no seu coração, que a palavra de Deus é vida, é poderosa, é luz, é lâmpada para os nossos caminhos, né? Porque só Jesus verdadeiramente para nos guardar e nos livrar de todo o mal. Que o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo de Deus, abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.